Meus irmãos, graça e paz, boa noite. É uma alegria, um prazer estar aqui com vocês e poder compartilhar a porção da palavra do Senhor. Estou chegando do Rio de Janeiro, uma viagem muito cansativa. Na verdade, eu tenho viajado muito, uma média de 2, 3 vezes, às vezes por semana. Nos últimos 10 dias eu estive em Goiânia uma vez, Brasília 2 vezes, São Paulo, João Pessoa, e eu estou aqui agora para compartilhar uma porção da palavra do Senhor com vocês. O farei durante esses 2 dias de modo e de forma expositiva. Eu havia pensado inicialmente aplicar a vocês uma palestra temática sobre o assunto proposto. Mas depois de orar, resolvi fazer a exposição do capítulo 1 de Gálatas. E o farei em 3 partes. Hoje eu vou tratar da introdução do livro, especificamente. Vou tratar sobre a introdução, obviamente, do assunto. E amanhã à tarde e amanhã à noite eu darei continuidade ao tema proposto por essa conferência. Portanto, eu queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo em Gálatas, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 5. Gálatas, capítulo 1, do primeiro versículo ao verso de número 5. Na medida que você for achando o texto, eu quero convidá-lo a colocar-se de pé, para que de forma reverente a gente possa fazer a leitura da palavra do Senhor. Paulo, apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, da igreja da Galácia, graça a vós outros e paz, da parte de nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar. Ó Deus, Tu és soberano. Nada acontece sem a Sua vontade. Nós Te louvamos porque soberanamente o Senhor nos trouxe aqui nessa noite. Cremos que a Tua palavra é alimento para nossa alma. Cremos que as Escrituras servem como lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Durante essa noite, como também o dia de amanhã, ilumina o texto bíblico de Gálatas, capítulo 1, e ministra aos nossos corações. E que ao término dessas exposições, dessas 3 exposições, a gente possa sair daqui ávidos e desejosos de viver para a Tua glória. E ao mesmo tempo, ó Deus, entendendo a beleza do Evangelho, a riqueza do Evangelho, sendo vacinados, Senhor Jesus Cristo, pela Tua palavra, quanto aos enganos dos dias que estamos vivendo. Vivemos dias difíceis e nós precisamos ser dirigidos e conduzidos e orientados pelo Senhor. Precisamos ser instruídos pelo Teu Espírito Santo. Portanto, fala conosco. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se sentar.
Meus irmãos, antes de tratar especificamente do conteúdo desses versos iniciais da carta de Gálatas, julgo que seja necessário com que algumas informações relacionadas ao livro, ao público a qual ele foi escrito e ao conteúdo seja compartilhado com você nessa noite. A epístola aos Gálatas foi escrita pelo apóstolo Paulo, ainda que um grupo pequeno, bem pequeno de críticos tenha levantado algumas objeções quanto à origem paulina dessa carta. Todavia, as evidências internas contidas nessa epístola apontam claramente para o fato de que essa carta foi escrita por Paulo. Paulo escreveu essa epístola por volta de 48 depois de Cristo, talvez um pouco antes do Concílio de Jerusalém, ocorrido no mesmo período relatado em Atos capítulo 15. Possivelmente, essa carta foi escrita no período após o fim daquilo que nós chamamos de primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Depois de Paulo e Barnabé terem visitado pela segunda vez o sul da Galácia. Quanto aos destinatários dessa carta, existem duas possibilidades. A primeira, entende que Paulo escreveu aos Gálatas étnicos que viviam no norte da província. Porém, parece que essa possibilidade não é palpável, tangível, pelo fato do apóstolo Paulo jamais ter visitado essa religião, ou melhor, essa região. A segunda opinião, e aparentemente melhor fundamentada, entende que os destinatários dessa epístola eram pessoas, indivíduos de várias raças que ocupavam o sul da Galácia, visitada por Paulo em sua primeira viagem missionária, narrada em Atos capítulo 13 e capítulo 14. Paulo, portanto, teria escrito essa carta aos crentes de Antioquia da Psídia, próxima à fronteira da Galácia. Teria escrito a Listra, a Icônio, a Derbe, as igrejas dessas cidades, que, como veremos durante esses 2 dias, estavam sofrendo influências de mestres judaizantes, cujas doutrinas estavam maculando doutrinas fundamentais à fé cristã e trazendo, além disso, problemas seríssimos à igreja da Galácia. O motivo de Paulo ter escrito essa epístola se deveu ao fato de que os crentes daquela região estavam acolhendo os ensinos de mestres judaizantes que afirmavam sem titubeios, de forma categórica, a necessidade dos cristãos se submeterem à lei judaica. Aliás, quem eram? Ou quem afinal eram aqueles mestres? Tudo indica que eram cristãos, judeus, com uma compreensão defeituosa do Evangelho. Deixe-me repetir isso. Tudo indica que eram cristãos, judeus, com uma compreensão defeituosa do Evangelho. Eles estavam, na verdade, confundindo o Evangelho com alguns preceitos e alguns pressupostos do judaísmo, alterando assim doutrinas caras à fé cristã. E o que pregavam esses mestres? Os discursos desses mestres, narrados efetivamente no livro de Gálatas, nos mostram claramente, em primeiro lugar,
ataques contra a autoridade apostólica de Paulo, levando-o a defender-se. Você vai ver isso no capítulo 1, verso 1, do verso 11 ao verso 12, no capítulo 2, do verso 6 ao verso 9, e especificamente no verso 11. Então você vai ver nitidamente que esses mestres estavam dizendo, em outras palavras, que Paulo não era apóstolo de fato, ou se fosse, poderia ser considerado como um apóstolo de segunda categoria. Ademais, os ataques contra a mensagem paulina eram severos. Eles estavam acusando Paulo de ser um incentivador de uma vida desregrada. Em outras palavras, eles estavam dizendo que esse conceito, essa percepção de graça, estava introjetando no coração dos crentes da Galácia o entendimento que poderiam viver a vida cristã sem nenhum tipo de compromisso. O que levou a esses irmãos gálatas a tentar de todas as formas possíveis desconstruir a ideia paulina quanto à salvação pela graça. Além disso, meus amados e queridos irmãos, eles estavam ensinando, de certa forma, que a mensagem pregada por Paulo da graça servia como licença para a libertinagem. Em seus discursos, os mestres, ou esses mestres do evangelho legalista, insistiam que Paulo não estava sendo correto na sua percepção, e que, em virtude disso, havia necessidade com que os crentes da Galácia se circuncidassem. E não somente isso, que guardassem a lei mosaica, que observassem as festas de Israel, e que não comessem carnes sacrificadas a ídolos. Ademais, eles entendiam que não era possível uma pessoa ser justificada diante de Deus sem que observasse a lei. Para Paulo isso é grave, porque para ele o ensino desse povo descaracterizava o evangelho. Deixa eu repetir isso. Para Paulo, o ensino desse povo descaracterizava o evangelho. E, aliás, abrindo um parêntese, quando a gente olha os ensinos defendidos pelos mestres gálatas, a impressão que a gente tem é de que a gente, de certa forma, está olhando para os ensinos que estão sendo disseminados em nossas comunidades, onde muitos estão a dizer que a salvação não se dá somente mediante a graça, que é absolutamente necessário que você coloque no pacote outros elementos. E Paulo olhava para esse ensino com severidade. Para ele, o que os gálatas estavam ensinando, o que esses mestres estavam chamando de evangelho, não podia ser chamado de evangelho. Para Paulo, o que eles estavam propagando era falso. Para eles, para Paulo, a soteriologia ou a doutrina da salvação ensinada por esses irmãos era legalista. E Paulo vai mais além. Ele diz que sequer estes indivíduos deveriam ser considerados crentes. Por isso, no verso 8 e 9, ele trata com firmeza dizendo que esses deveriam ser anátemas, ou seja, deveriam sofrer disciplina na igreja. Quando a gente observa o contexto do texto, a gente consegue entender de forma absolutamente clara o porquê da composição da carta. E conclui que o propósito de Paulo nessa epístola é, de certa forma, protestar contra a visão de justificação defendida pelos mestres judaizantes que acreditavam que somente a fé em Cristo não era suficiente para salvar o pecador. Um segundo propósito importante em Gálatas de Paulo é desmascarar o falso conceito que reduz a vida cristã a mera obediência estéril de normas exteriores.
demonstrando que o aperfeiçoamento do caráter do crente só ocorre por obra do Espírito Santo na vida daqueles que, salvos pela fé, se submetem ao domínio de Cristo. Resumindo, Gálatas resume a essência do evangelho pregado por Paulo aos gentios, mostrando que o homem, por seu esforço pessoal, não pode jamais resolver o problema da culpa que lhe foi imposta e que o separa de Deus, restando-lhe apenas a fé em Cristo como meio de justificação. Deixe-me repetir porque isso é importante. Gálatas resume a essência do evangelho pregado por Paulo aos gentios, mostrando que o homem, por seu esforço pessoal, não pode jamais resolver o problema da culpa que lhe foi imposta e que o separa de Deus, restando-lhe apenas a fé em Cristo como meio de justificação. Em segundo lugar, Gálatas mostra que essa fé que justifica não apenas leva o crente a desfrutar de um novo status diante de Deus, mas também o livra da vida ou de viver de forma vazia e corrupta, conforme os homens desse mundo, e o capacita a andar sobre a influência e o controle do Senhor que agora habita nos crentes. Em terceiro lugar, Gálatas nos ensina que a liberdade do crente não é liberdade sem fronteiras, mas sim uma liberdade limitada pelo amor e pela influência do Espírito Santo. E por fim, em quarto lugar, Gálatas nos ensina sobre a morte substitutiva de Cristo, que se fez maldição em nosso lugar. Considerações iniciais feitas, meus irmãos. Vamos aos primeiros versos dessa maravilhosa carta. Em primeiro lugar, o texto nos mostra, de forma absolutamente clara e efetiva, que Paulo advoga para si o título de apóstolo, afirmando que o seu apostolado não se devia a ninguém, a não ser o próprio Cristo, a quem ele acreditava que havia ressuscitado dentre os mortos. Então, se não vejamos, aqueles irmãos, ou aquelas pessoas, estavam começando a contaminar a igreja com um conceito doutrinário, digamos assim, esquisito. Eles estavam dizendo o seguinte: olha, o que Paulo ensina, ou o que ele tem ensinado, não é coerente com aquilo que os apóstolos ensinavam, e não é coerente com aquilo que a igreja ensinava ou ensina. Nós somos judeus e nós precisamos observar a lei. E os gentios, quando eles se convertem, eles também precisam observar a lei. E eles começaram a defender que as crianças, por exemplo, os meninos, precisavam serem circuncidados. Os meninos gentios, ao 8º dia, precisavam passar pela circuncisão. Além disso, eles começaram a dizer que as festas precisavam ser observadas. Pentecostes, a Páscoa, tabernáculos, todas essas festas precisavam ser observadas ipsilitris, e que um cristão, ele não tinha a opção de não observar essas festas. Em outras palavras, eles incutiram, ou começaram a incutir na cabeça das pessoas, que o ensino de Paulo, ou aquilo que Paulo falava sobre a graça, era de certa forma um falso ensino, ou um pseudo-ensino, ou um ensino que podia levar as pessoas a um estado de libertinagem. Porque ele, Paulo, segundo esse pessoal, não tinha sido um dos 12, ele não tinha andado com Jesus, ele não tinha comungado com Cristo, e Paulo responde a eles dizendo o seguinte: de fato, eu não andei com Cristo juntamente com os 12, mas eu fui chamado por Cristo. E se vocês estão dizendo que eu sou um apóstolo de segunda categoria, eu quero dizer para vocês que vocês estão absolutamente equivocados, porque Cristo se revelou a mim, e o que vocês estão pregando é falso, e o ensino de vocês é tão grave que está contaminando a igreja, e que está
está adoecendo a igreja. Vocês estão pregando um falso evangelho que está ferindo os pressupostos fundamentais da fé cristã. E isso precisa ser revisto e precisa ser repudiado com firmeza, porque vocês estão indo contra um ensino apostólico. E afirmar que eu não sou um apóstolo é um equívoco gravíssimo, dizia Paulo. Por isso, ele, nesse capítulo 1, ele advoga tanto, ele toma tanto para si. Na verdade, você vai perceber que Gálatas 1 é uma autobiografia paulina. Ele diz um pouco da sua vida, ele conta da sua experiência, do seu chamado, daquilo que o Senhor fez no seu coração, da capacitação, da qualificação, daquilo que ele era e daquilo que ele se tornou. E ele afirma categoricamente que Deus tinha chamado ele para ser apóstolo e para pregar o evangelho da graça. E que aquilo que eles estavam dizendo que era libertinagem era sim heresia. É por isso que ele, no início logo da sua carta, ele se dirige aos Gálatas dizendo graça e paz. E ele faz de uma forma assertiva, porque ele entendia que só é possível ter paz quem antes experimenta a graça. Paulo não confundia evangelho com moralismo. Quando a gente olha para a igreja evangélica brasileira hoje, por exemplo, a gente vê muita gente confundindo graça, ou evangelho, melhor dizendo, com moralismo. Você vê um bocado de gente achando que o evangelho é aquela musiquinha de criança, cuidado boquinha no que vê, cuidado olhinho no que vê, cuidado ouvido no que ouve, o Salvador do céu está olhando para você, uma música de criança bem antiga. Só que o que Paulo está querendo dizer para esses irmãos, de forma absolutamente clara, é de que o evangelho que ele pregava era o evangelho da graça, que apontava para Cristo como aquele capaz de justificar o homem diante de Deus, e que em virtude dessa justificação, o homem experimentava a paz, ou podia experimentar a paz. Para os Gálatas, a expressão graça deveria ter soado de forma muito diferenciada, visto que os irmãos da Galácia estavam acrescentando ao evangelho conceitos e percepções judaizantes. Sabe o que me chama a atenção nessa epístola? É que ela é uma epístola, talvez a epístola mais dura do apóstolo Paulo. Ele, quando, por exemplo, escreve a sua carta aos Filipenses, ele trata de alegria ou de confiança na providência, na bondade de Deus, mesmo estando preso em Roma. Quando ele escreve a sua carta aos Efésios, aos Colossenses, cartas de riqueza doutrinária fantásticas, Paulo não é tão duro. Até mesmo quando ele escreve a sua primeira e segunda epístola aos Coríntios, que era uma igreja que estava absorta em todo tipo de patologia teológica, mas ao mesmo tempo uma igreja imiscuída em todo tipo de pecado, você não vê Paulo sendo tão duro, mas com os Gálatas ele é. Por quê? Porque Paulo entendia que um pouco de fermento leveda toda a massa. E que uma igreja que não é séria com a doutrina, ou uma igreja que não trata a doutrina com seriedade, e que permite com que os seus membros, ou com que aqueles que fazem parte da sua comunidade, disseminem teologia estranha, traz problemas severos à comunidade da fé, adoecendo a igreja. E o que a gente vê é que Paulo, ele é o oposto daquilo que a gente vive nos dias de hoje, que é o tempo, que é a época do politicamente correto. A gente não quer ficar de mal com ninguém. É aquilo que na internet a gente chama hoje em dia de deboísmo, ou seja, a gente quer ficar de boa com todo mundo, a gente não quer estressar, se aborrecer. A gente vive numa época onde as pessoas dizem, não julgueis para que você não seja julgado, que é isso, deixa isso quieto, isso não tem nenhum problema. Só que o que Paulo está entendendo aqui é que se esse conceito doutrinário fosse de certa forma, digamos assim,
obstruído ou não levado com modo ou com seriedade, isso poderia trazer problemas funestos à igreja. E havia, portanto, a necessidade de ele ser extremamente firme. Daí a necessidade de ele advogar o título de apóstolo, de que ele foi chamado de apóstolo, e de ele defender de que o evangelho era o evangelho da graça. Logo na sua apresentação, ele faz os Gálatas lembrarem que Cristo se entregou pelos nossos pecados, visando com isso nos desarraigar do mundo perverso. Ele está chegando para os caras e dizendo o seguinte: olha, parem com essa história de querer colocar um elemento a mais na massa do bolo. Pare de tentar acrescentar ao Evangelho aquilo que o Evangelho não precisa. Vocês estão colocando no coração dos cristãos uma percepção absolutamente equivocada. Tudo aquilo que Cristo fez na cruz foi suficiente, é suficiente. Tudo que Cristo fez na cruz foi suficiente para nos desarraigar desse mundo perverso. E quando Paulo usa essa expressão perverso, ele está apontando para iníquo. O que Paulo está dizendo, em outras palavras, é que Cristo morreu na cruz segundo a vontade do Pai, para que nós, meus amados e queridos irmãos, experimentássemos de liberdade. O que esse texto tem a nos dizer? Primeiro, através desse texto, Paulo nos faz entender que não temos o direito de acrescentar absolutamente nada à mensagem do Evangelho. E que aqueles que acrescentam precisam ser tratados com firmeza e com seriedade. Você já se deu conta que a gente vive num tempo onde as pessoas estão a dizer que o sacrifício de Jesus na cruz não foi suficiente? Você já se deu conta que existem alguns que dizem que além da morte de Cristo Jesus é necessário a quebra de maldições hereditárias? Quantas, por exemplo, não são as igrejas que fazem correntes de quebras de maldição, dizendo o seguinte: ora, o seu avô morreu de infarto, o seu pai da mesma forma, e se você não quebrar essa maldição, você morrerá do mesmo jeito. Ora, a sua bisavó sofreu adultério, a sua avó também, a sua mãe da mesma forma, e se você não quebrar a maldição, você vai sofrer o mesmo tipo de influência hereditária. Quantos não são aqueles que têm acrescentado à igreja conceitos e percepções e observâncias da lei? Quantos não são aqueles que têm entendido e que têm achado e que têm compreendido que a cruz não é suficiente e que há necessidade de se acrescentar alguma coisa a mais para que possa ser salvo? Essa carta de Paulo aos Gálatas, a introdução dessa carta, nos leva a entender de que o Evangelho é suficiente, de que ele nos basta. E mais, nos leva a entender que nós devemos lutar por isso, e que nós devemos defender essa premissa,
e que nós devemos fazer com que os membros das nossas igrejas comunguem dessa ideia e discernam e entendam e compreendam que aquilo que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário é suficientemente capaz de fazer com que cada um de nós sejamos livres dos grilhões e das cadeias do pecado. É capaz de fazer, meus amados e meus irmãos, do que vivamos em liberdade. Por isso, nós não temos o direito de acrescentar absolutamente nada à mensagem do Evangelho. Segundo lugar, o texto nos leva a entender que nós precisamos ser sérios com a sã doutrina. E de que, hipótese alguma, podemos abraçar o politicamente correto, defendendo a ideia de que cada um se expressa da forma que desejar, visando com isso evitar tipos de aborrecimento ou de frustrações que, porventura, possamos experimentar ou vivenciar no nosso dia a dia. Paulo, meus amados e queridos irmãos, estava preocupado com a saúde da igreja. E mais na frente, e amanhã a gente vai tratar disso especificamente, ele fala: se alguém pregar um outro evangelho, seja anátema, maldito. Terceiro lugar, mediante esse texto, Paulo nos ensina que o sacrifício de Cristo foi suficiente para nos desraigar desse mundo perverso, tornando desnecessário a judaização do Evangelho. Eu não sei se isso é comum aqui no Nordeste, mas no Sudeste você encontra inúmeras igrejas, por exemplo, que em meio ao tablado, onde o púlpito deveria estar, você encontra, por exemplo, uma arca da aliança, quase que com poderes místicos e mágicos, para poder, de certa forma, colocar-se pedidos de oração ou tocar-se nelas na expectativa de que possa experimentar de um milagre. Não sei se é comum aqui na região, mas no Rio de Janeiro, São Paulo e outros lugares, os crentes pegam de um chifre de boi chamado chofar e usam daquilo na expectação de que alguma coisa aconteça sobrenaturalmente no meio do culto. O que a gente vê é que parte da igreja, de certa forma, está acrescentando ao Evangelho aquilo que não poderia ser acrescentado. E Paulo lida com seriedade com a igreja da Galácia. Ele lida com seriedade com os membros daquelas igrejas, daquelas comunidades. Ele lida com seriedade nesse assunto com os presbíteros, com os pastores daquela comunidade. Ele entendia e ele compreendia que um pouco de fermento leveda toda massa. Por isso ele é enfático em dizer que o sacrifício de Jesus é suficiente para desraigar o homem deste mundo perverso. Tudo aquilo que tinha que ser feito foi feito na cruz do Calvário para a glória de Deus. Quarto lugar, mediante esse texto, Paulo nos ensina que a salvação do pecador tem por objetivo a glória de Deus. Os judeus são salvos para a glória de Deus. Os gentios são salvos para a glória de Deus. São inseridos numa única comunidade para a glória de Deus. Transformam-se numa igreja cativante para a glória de Deus. Reúne-se em torno de Cristo para a glória de Deus. E vivem efetivamente e efusivamente para a glória de Deus. As Escrituras
nos trazem um entendimento claro de que Paulo entendia que igreja é coisa séria e que os ensinos difundidos numa comunidade podem produzir vida ou morte. Essa semana eu cunhei uma frase na minha página do Facebook que me fez pensar demais na veracidade dela. Uma má teologia pode adoecer emocionalmente e mentalmente uma pessoa. Em contrapartida, uma boa teologia pode servir de bálsamo e remédio para a alma do coração, para a alma e o coração do homem. Você sabia que existem inúmeras pessoas adoecidas mentalmente, emocionalmente, porque têm ouvido e aprendido um evangelho falso, que têm ouvido e aprendido um evangelho que traz peso, fardo aos ombros daqueles que ouvem. Você sabia que existe gente com a alma amargurada, com o coração arrebentado, ferido, efetivamente pelo fato, meus amados e queridos irmãos, de ouvirem uma mensagem que, de certa forma, destoa das Escrituras Sagradas? Você sabia que existem inúmeras pessoas adoecidas porque a teologia que tem sido pregada é uma teologia humanista, antropocêntrica, às vezes dualista, maniqueísta, que faz com que o homem se sinta como que um objeto na mão do adversário das nossas almas, que nos leva de um lado para outro e que nos oprime de forma significativa. Você sabia que existem pessoas extremamente angustiadas, inquietas pelo fato de que falsas doutrinas têm sido disseminadas? Paulo não conseguia lidar com isso, meus amados e queridos irmãos, com simplicidade. Ele, quando olhava para a igreja, ele entendia que a igreja tinha sido salva por Cristo. Quando ele olha para os gentios gálatas, ele fala o seguinte: não é possível que esse pessoal esteja querendo dizer para eles de que eles precisam introjetar alguns conceitos ao evangelho. Quando olha para aquela igreja, ele percebe que aquela igreja estava caminhando por um caminho extremamente perigoso, e que se aquilo não fosse tratado com severidade, se não houvesse disciplina na igreja, se não houvesse até em alguns casos exclusão na igreja, se não tivesse firmeza doutrinária, se não tivesse firmeza quanto a alguns pressupostos, possivelmente aquela igreja viria a sucumbir. O que ele nos traz a lição aqui é que doutrina, que ensino é coisa séria, e que mau ensino pode levar pessoas à morte. Falsos ensinos podem levar pessoas ao adoecimento mental. Falsos ensinos podem fazer com que uma igreja venha a sucumbir. Daí a necessidade de ser séria. É por isso que ele diz o seguinte: olha, o que eu prego é verdade, eu não sou apóstolo de segunda categoria, coisa alguma. Cristo se revelou a mim, Ele me chamou, Ele revelou o Evangelho, essa boa nova que anuncia Jesus como o único e suficiente Salvador. É Ele quem justifica o homem dos seus delitos e pecados, e não há necessidade de acrescentar absolutamente nada a isso, e vocês precisam estar atentos a isso, e lidar com seriedade com aqueles que estão semeando falso ensino na igreja, considerando, em alguns casos, anátema e maldito. Eu não estou tratando, ou Paulo não estava tratando de assuntos secundários. A briga por Paulo não era se os gálatas criam no credo do batismo ou no Pedro do batismo, ou se criam na contemporaneidade dos dons do Espírito Santo, ou se eram cessacionistas. A briga de Paulo com os gálatas, ou com aquela igreja, não era
por questões secundárias, mas por questões doutrinárias sérias e que precisavam efetivamente serem tratadas. Sabe qual é o problema? Sabe por quê? Por exemplo, na igreja brasileira, tantas falsas doutrinas têm sido disseminadas no meio da comunidade, se deve em parte pela facilidade com que as pessoas se tornam membros das nossas comunidades. Eu antes entendia que uma igreja saudável era uma igreja que tinha uma porta de entrada aberta e uma porta de saída fechada. Hoje eu entendo que uma igreja saudável tem uma porta de entrada fechada e uma porta de saída aberta. E aí talvez você esteja dizendo, você está querendo com isso fechar a entrada das pessoas na igreja? Não, não é isso. O que eu quero e que eu entendo é que um membro de uma comunidade cristã tem que ser regenerado, ponto número 1. Segundo, um membro de uma comunidade cristã, ele precisa crer nas doutrinas fundamentais da fé cristã, ponto número 2. Um membro de uma comunidade cristã, ele precisa subscrever a sã doutrina, porque quando não se tem essa percepção, quando não se submete às doutrinas fundamentais da fé cristã, abre-se pressupostos para que conceitos dos mais variados possíveis entrem na igreja, e quando esses conceitos variados entram na igreja, através de membros, de pastores, de líderes distintos e diversos, automaticamente isso traz convicções ou traz conceitos equivocados que vão levar aos irmãos daquela comunidade a se desviarem da verdade. Por exemplo, nós vemos hoje o unicismo, que é uma doutrina que nega a Trindade, crescendo entre alguns evangélicos, que diz o seguinte: não há problema algum em acreditar se a Trindade é verdadeira ou não. Isso é um absurdo. Negar a Trindade significa negar o cristianismo. Negar que Jesus Cristo é Deus significa negar o cristianismo. Negar que o sacrifício de Jesus da cruz do Calvário foi suficiente para perdoar os nossos pecados e nos libertar do império das trevas é negar o cristianismo. Afirmar que o que Jesus fez é bom, mas que precisa de algumas coisas mais, é negar o cristianismo. E quando a gente permite com que doutrinas dessa forma adentrem na igreja, a igreja adoece. E às vezes, em alguns casos, ela até morre. Porque má doutrina e má teologia tem capacidade de matar uma igreja. Por isso Paulo é assertivo. Por isso ele é duro nas palavras. Por isso ele é firme com a membresia da igreja da Galácia. Por isso ele não passa a mão na cabeça dos crentes, brincando de poliana, fazendo o jogo do contente. Ele é firme, entendendo que a má teologia pode matar uma igreja. Amanhã eu vou tratar efetivamente daquilo que Paulo fala de um outro evangelho. E da forma com que nós devemos lidar com o falso evangelho. E a maneira com que nós devemos lidar com aqueles que pregam um evangelho mentiroso,
que fere os princípios fundamentais da fé cristã. A forma com que a igreja deve lidar com seus membros, que teimam em disseminar uma falsa mensagem. Vamos ficar de pé e vamos orar. Senhor, nós queremos pedir que Tu possas iluminar a carta de Gálatas, ou o início dessa carta aos nossos corações. E que a gente possa lidar com a igreja com seriedade, entendendo que um falso ensino pode matar a igreja. E compreendendo também que um ensino saudável é vida para os membros de uma comunidade cristã. Abençoa-nos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.